Minha mãe jogou bola em mim quando me recusei a dar meu apartamento recém-comprado para minha irmã grávida, então forcei a venda da nossa casa em copropriedade onde eles moravam e os expulsei. Sou um cara de 28 anos. Toda essa bagunça realmente começou recentemente, mas a história de fundo começa há cerca de 7 anos. Foi quando minha avó faleceu. Ela era uma boa mulher e sinto falta dela. Em seu testamento, ela deixou a casa para mim e para minha irmã mais nova, Addison. Addison tem 25 anos agora. O testamento era muito claro, nós dois possuímos a casa 50-50, sem complicações. Quando a vovó morreu, eu tinha 21 anos e ainda estava na universidade tentando me formar. Addison tinha 18 anos, terminando o ensino médio. Nossa mãe, Erica, morava com a vovó, cuidando dela em seus últimos anos. Então, depois que a vovó faleceu, mamãe simplesmente ficou na casa. Addison também morava lá, claro. Fazia sentido na época. Eu morava em dormitórios estudantis e depois em uma série de aluguéis bem básicos depois que me formei e comecei a trabalhar. Eu não precisava do espaço na casa da vovó. O acordo era simples. Mamãe e Addison morariam na casa e não me pagariam aluguel. Em troca, elas deveriam cobrir todas as contas, como impostos prediais, eletricidade, água e a manutenção geral do lugar. Eu estava bem com isso. Parecia uma solução prática e achei que estava ajudando elas. Meu pai nunca esteve realmente presente. Ele foi embora quando eu era criança, então mamãe criou a mim e a Addison sozinha. Sempre achei que nosso relacionamento era bem normal, talvez não super próximo o tempo todo, mas decente o suficiente. Certamente nunca esperei nada parecido com o que aconteceu recentemente. Assim que me formei, aos 22 anos, consegui um emprego e estabeleci uma grande meta para mim: comprar meu próprio lugar. Esse se tornou meu foco principal por 6 longos anos. Trabalhei duro, fiz quase todos os turnos extras que pude. Não fiz grandes viagens nem comprei aparelhos caros ou carros novos. Meu carro é velho, mas funciona. Minhas roupas estão boas, mas não são chiques. Eu levava meu próprio almoço para o trabalho. Cada centavo extra ia para uma conta poupança. Foi lento, mas eu estava determinado. Amigos saíam ou planejavam viagens e na maioria das vezes, eu tinha que dizer não. Nem sempre foi fácil, mas eu continuava imaginando ter minhas próprias chaves da minha própria porta. No início deste ano, finalmente consegui. Eu tinha economizado o suficiente para uma boa entrada em um apartamento de 2 quartos. Custou $200.000. Fica em uma parte decente da cidade, não muito chamativa, mas segura e limpa, e reduz bastante meu trajeto para o trabalho. Assinar os papéis daquele apartamento foi um dos melhores dias da minha vida. Passei o primeiro mês depois de pegar as chaves pintando as paredes sozinho. Comprei alguns móveis básicos, uma cama, um sofá, uma mesinha e cadeiras. Demorou um pouco para organizar tudo. Mudei oficialmente todas as minhas coisas há cerca de 8 semanas. Pela primeira vez, eu tinha um lugar que era verdadeiramente meu, que eu havia conquistado. A exigência pelo meu apartamento pareceu surgir do nada, mas minha mãe e irmã sempre tiveram uma atitude um tanto estranha em relação ao meu dinheiro. Era como se elas achassem que, por eu estar trabalhando e ser solteiro, o que quer que eu ganhasse era parcialmente delas, ou pelo menos elas deveriam ter uma palavra a dizer sobre como eu o gastava ou receber uma parte dele. Por exemplo, se eu mencionasse ter recebido um bônus do trabalho, minha mãe quase imediatamente sugeria algo que eu poderia comprar para casa, referindo-se à casa da vovó, onde elas moravam. Uma vez, foi uma máquina de lavar nova que elas precisavam. Argumentei que elas moravam lá e a manutenção era a responsabilidade delas, mas ela me fez sentir culpado, dizendo que a antiga era um verdadeiro incômodo. Acho que acabei dando a ela metade do dinheiro para isso. A Addison era semelhante. Mesmo depois que começou a trabalhar meio período em uma loja local, ela frequentemente me pedia dinheiro. Você pode me emprestar 50? Meu pagamento está atrasado. Ou, minha conta de telefone veio mais alta do que eu pensava. Pode ajudar? Geralmente não eram grandes quantias, mas era frequente. O raciocínio dela era sempre que eu ganhava mais do que ela e não tinha filhos ou parceira para sustentar. Muitas vezes eu cedia só para manter a paz, mas isso começou a me incomodar. Então, cerca de 2 anos atrás, Addison começou a namorar o Al. Cerca de 1 ano depois do início do relacionamento, ele se mudou para a casa da vovó com mamãe e Addison. Eu não fiquei nada feliz com isso. Eu tinha encontrado o Al algumas vezes, ele parecia legal, mas nunca parecia ter um emprego estável. Ele falava sobre procurar a oportunidade certa ou trabalho temporário, mas principalmente parecia estar apenas em casa. Assim que ele se mudou, pareceu que os pedidos de dinheiro ou para eu ajudar com os reparos da casa se tornaram mais frequentes. Minha mãe ligava dizendo que a conta de luz estava enorme ou que um cano havia estourado. Comecei a resistir com mais firmeza, dizendo que havia 3 adultos morando lá agora e eles precisavam administrar o próprio orçamento doméstico. Isso geralmente a deixava desapontada comigo ou dizendo que eu não entendia como as coisas eram difíceis para eles. Alguns meses atrás, bem na época em que eu estava no meio da compra do meu apartamento, a Addison nos disse que estava grávida. Minha mãe ficou nas nuvens por se tornar avó. Parabenizei a Addison. Claro, era uma grande notícia. Não falamos sobre a situação de moradia dela mudar. Eu apenas presumi que ela e o Al ficariam na casa da vovó. É uma casa de 3 quartos, então há espaço suficiente. Ou que eles eventualmente conseguiriam seu próprio lugar, como a maioria dos casais faz quando começa uma família. Ninguém me disse nada que sugerisse o contrário. Foi cerca de 1 mês depois que eu finalmente mudei todas as minhas caixas para o meu novo apartamento e estava começando a me
sentir estabelecido. Minha mãe me ligou no início da semana. Ela disse que precisávamos ter uma reunião de família e que era muito importante. Ela me pediu para ir à casa da vovó. Imaginei que fosse algo sobre o bebê, talvez planejar um chá de bebê ou falar sobre nomes. Não suspeitei de nada importante. Dirigi até lá naquela tarde. Quando entrei na sala de estar, minha mãe, Addison e Wal estavam todos sentados lá, parecendo muito sérios. Havia um bolo de chocolate na mesa de centro. Lembro-me de pensar que era um pouco estranho para uma reunião importante. Por que o bolo? Minha mãe começou a falar. Ela começou com um longo discurso sobre como as famílias devem se apoiar, como todos precisam fazer sacrifícios pelo bem da família. Então ela começou a falar sobre Addison e o bebê, como Addison estava grávida e era um momento vulnerável para ela, como Wal estava realmente se esforçando para encontrar um emprego bom e estável, mas a economia estava difícil. Addison ficou sentada olhando para o colo na maior parte do tempo. Ela parecia muito desconfortável. Wal estava apenas olhando para os sapatos, sem dizer uma palavra. E então minha mãe simplesmente disse. Ela disse que como eu era solteiro e tinha este novo apartamento de 2 quartos só para mim, e Addison e Wal estavam prestes a começar sua família e precisavam desesperadamente de um lugar estável e agradável para o bebê. A solução óbvia e justa era eu dar meu apartamento para Addison e Wal. Ela não perguntou, ela afirmou como se fosse a única coisa lógica a fazer. Ela disse que eu poderia me mudar para o quarto de hóspedes na casa da vovó. Ela até sorriu, como se tivesse resolvido um grande problema que eu nem sabia que existia. Ela disse que era meu dever familiar e a coisa cristã a fazer, embora não fossemos uma família particularmente religiosa. Fiquei completamente chocado. Acho que meu queixo literalmente caiu. Apenas olhei para ela por alguns segundos, tentando processar o que ela acabará de dizer. Dar a eles meu apartamento? Aquele que eu acabei de comprar? Aquele pelo qual trabalhei 6 anos? Ela continuou, dizendo que eu realmente não precisava de todo aquele espaço só para uma pessoa. Ela disse que Addison merecia um novo começo em um lugar novo e limpo para seu primeiro bebê. Ela enfatizou quão perfeito meu apartamento seria para eles, eletrodomésticos novos, recém-pintado. Ela até acrescentou que seria muito mais fácil para ela ajudar Addison com o bebê se Addison estivesse morando no meu apartamento, porque era mais agradável do que a velha casa da vovó. Quando finalmente encontrei minha voz, disse a ela de forma muito clara e calma. Não. Eu disse. Isso absolutamente não vai acontecer. Expliquei que trabalhei por 6 anos para economizar para aquele apartamento. É meu. Comprei com meu dinheiro e não vou dá-lo a ninguém. Disse a eles que Addison e Wal poderiam continuar morando na casa da vovó, que é perfeitamente boa e tem muito espaço, ou poderiam procurar seu próprio apartamento, como todo outro jovem casal que está começando uma família faz. A mudança na minha mãe foi instantânea. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Seu rosto ficou tenso e vermelho. Sua voz passou de doce e razoável para alta e raivosa. Ela começou a gritar que eu estava sendo incrivelmente egoísta. Ela disse que eu era ingrato. Ela alegou que eles me permitiram me beneficiar da casa da vovó todos esses anos, não me fazendo pagar pela manutenção ou exigindo que eu vendesse minha parte antes, o que era uma total distorção da realidade, já que eu era coproprietário e eles moravam lá completamente de graça. Addison imediatamente começou a chorar, soluços altos e convulsivos, dizendo: Não acredito que você não se importa comigo ou com meu bebê. Como você pode ser tão cruel? Wal finalmente levantou a cabeça e resmungou algo como: Cara, pensei que você fosse uma pessoa melhor do que isso. Isso é baixo. A discussão ficou mais alta e mais feia. Mantive minha voz calma, mas fui firme. Repeti. Meu apartamento não é uma opção. Não está em discussão. Minha mãe ficava cada vez mais agitada. Ela andava de um lado para o outro um pouco. Então ela caminhou até a mesa de centro, pegou uma fatia grande daquele bolo de chocolate com a mão e jogou bem em mim. Acertou em cheio no meu peito e respingou no meu rosto e no meu cabelo. Ela estava gritando a plenos pulmões a essa altura, gritando que eu era uma desgraça, um filho terrível, e como eu podia colocar meus próprios desejos egoístas acima das necessidades da minha irmã grávida e de seu filho ainda não nascido. Addison estava chorando alto. Wal estava apenas parado ali, parecendo chocado, mas também meio que concordando com a minha mãe. Eu não gritei de volta. Apenas peguei um guardanapo da mesa e limpei lentamente o bolo do meu rosto e da minha camisa o melhor que pude. Eu disse a eles: Esta conversa está encerrada. Disse que estava indo embora. Enquanto eu caminhava para a porta da frente, os 3 estavam gritando comigo. Minha mãe gritava que eu me arrependeria disso pelo resto da minha vida, que se eu saísse por aquela porta sem concordar, eu não era mais filho dela. Addison chorava que eu ia fazê-la ter um aborto espontâneo por causa de todo o estresse que eu estava causando a ela. Era um coro de insultos. Eu apenas saí e fechei a porta atrás de mim. Dirigi de volta para o meu apartamento, o cheiro de bolo de chocolate ainda em mim. Senti-me entorpecido no início, depois muito irritado. Não atendi meu telefone quando começou a tocar quase imediatamente. Minha mãe, depois Addison. Deixei ir para o correio de voz. As mensagens que elas deixaram eram mais do mesmo. A semana seguinte foi um pesadelo. Meu telefone não parava de tocar. Minha mãe enviava mensagens de texto incrivelmente longas e desconexas, páginas e páginas delas, sobre como eu estava destruindo a família, como eu era egoísta, como eu devia isso a Addison. Ela escreveu sobre todos os sacrifícios que ela fez por nós quando éramos crianças. Addison enviava mensagens mais curtas, mas eram mais emocionais,
Coisas como: Você vai me fazer perder este bebê, espero que esteja feliz. E: Meu bebê merece um bom lar e você está negando isso a ele. ela até me enviou uma foto de um ultrassom com uma mensagem dizendo: É a este que você está machucando. Então a família extensa começou. Minha mãe deve ter ligado para todos que conhecia. Minhas tias, irmãs da minha mãe, começaram a me ligar. Alguns primos com quem eu não falava há anos me enviaram mensagens nas redes sociais. Todos eles tinham a mesma história, claramente alimentada a eles pela minha mãe. Eu estava sendo terrivelmente egoísta e irracional. Eu era rico porque possuía um apartamento, aparentemente, e estava me recusando a ajudar minha pobre irmã grávida. Uma tia me disse que eu precisava fazer a coisa certa e honrar minha mãe. Outra me acusou de abandonar minhas responsabilidades familiares. Nenhuma delas parecia ter sido informada de que Addison já morava de graça em uma casa da qual eu era coproprietário ou que a exigência era que eu desistisse da minha própria casa recém-comprada. Tentei explicar a situação para a primeira tia que ligou, mas ela simplesmente falou por cima de mim, dizendo: A família vem em primeiro lugar. Depois disso, não me preocupei em me envolver muito. Enviei uma mensagem de texto em grupo para minha mãe e irmã. Eu escrevi: Minha decisão sobre meu apartamento é final. Ele não é de você e não vou dá-lo a vocês. O comportamento de vocês na reunião, especialmente mamãe jogando bolo em mim, e este assédio constante desde então, é completamente inaceitável. Não me contatem sobre o apartamento novamente. Isso não os impediu. Se alguma coisa, os deixou mais irritados. As mensagens continuaram chegando. Comecei a bloquear números. Primeiro minha mãe, depois Addison, depois as tias. Foi estressante. Eu não estava dormindo bem. Ficou claro como cristal que eles genuinamente, verdadeiramente acreditavam que tinham direito ao meu apartamento e que eu era o vilão por dizer não. Não havia absolutamente nenhuma compreensão do meu lado, do meu trabalho, dos meus direitos. O fato de eles terem um lugar perfeitamente bom e gratuito para morar, em uma casa da qual eu era parcialmente proprietário, nem sequer registrava para eles como um fator. A reunião de família com o bolo atirado aconteceu há cerca de 4 semanas. O assédio, as ligações, as mensagens de texto, as chantagens emocionais, isso tem sido praticamente ininterrupto até eu começar a bloquear as pessoas. Não houve resolução, nenhum pedido de desculpas, nada disso. As coisas não se acalmaram. A crença deles de que eu os prejudiquei parece ter se tornado ainda mais forte. Não falei uma palavra diretamente com minha mãe ou irmã desde que saí daquela casa, exceto por aquela mensagem de texto que enviei a elas. Todas as tentativas delas de comunicação têm sido mensagens abusivas unilaterais, exigências ou tentativas de fazer com que outros parentes me pressionem. Levei algumas semanas desse estresse constante para realmente pensar com clareza. Percebi que isso não era apenas uma exigência louca e isolada. Era assim que eles me viam, como um recurso, não como uma pessoa com sua própria vida e sua própria propriedade. O senso de direito deles era tão grande que não conseguiam ver o quão errada era a solicitação deles. O fato de estarem morando de graça na casa da minha avó, uma casa da qual eu era coproprietário e pagava minha parte dos impostos indiretamente, contribuindo para coisas aqui e ali, enquanto exigiam meu apartamento pessoal. Esse foi o ponto em que algo estalou em mim. Então, depois de tudo isso, depois de perceber que eles provavelmente nunca respeitarão a mim, meus limites ou minha propriedade, tomei uma grande decisão. As ações deles me forçaram a agir. Fui a um advogado na semana passada. Encontrei um especializado em disputas de propriedade e apresentei toda a história para ele. Mostrei a ele uma cópia do testamento da minha avó e a escritura da casa dela. Ele confirmou tudo. Addison e eu somos donos de 50-50. Não há condições especiais no testamento que digam que ela ou minha mãe têm o direito vitalício de morar lá ou algo assim. O advogado explicou algo chamado venda por partilha. Ele disse que se os coproprietários de um imóvel não conseguem chegar a um acordo sobre o que fazer com ele, um coproprietário pode ir ao tribunal e pedir a um juiz para ordenar a venda do imóvel. Então, o dinheiro da venda é dividido entre os proprietários. Ele disse que é uma solução legal comum para situações como esta. Então é isso que estou planejando fazer. Instruí meu advogado a iniciar o processo para forçar a venda da casa da minha avó. Se Addison, minha mãe e o Al quiserem continuar morando lá, Addison terá que comprar minha cota de 50% pelo valor justo de mercado atual. Meu advogado e eu analisamos casas semelhantes naquela área, e provavelmente vale algo em torno de $350 mil a $400 mil. Então, minha parte seria de $175 mil a $200 mil. Conhecendo a situação financeira deles, especialmente com o Al não trabalhando de forma estável, duvido seriamente que Addison consiga levantar esse tipo de dinheiro. Portanto, o mais provável é que a casa seja vendida a um terceiro, e Addison e eu receberemos cada um nossa parte do dinheiro. Isso significa, é claro, que minha mãe, Addison e o Al terão que se mudar e encontrar outro lugar para morar, e significa que qualquer relacionamento que eu pensei ter com eles terminará completamente. Também estou planejando tornar permanente o atual sem contato com todos eles, incluindo qualquer um da família extensa que aderiu ao movimento deles para me assediar. Estou expondo tudo isso aqui no Reddit porque preciso desabafar e quero saber se estou indo longe demais. Então, estou errado por fazer isso? Atualização.
Olá a todos. Já se passaram 2 meses desde que escrevi meu post original. Primeiro, quero agradecer. Sério, li cada comentário e mensagem privada. Esperava uma reação mista, talvez até algumas pessoas me dizendo que eu estava sendo duro, mas quase todos foram incrivelmente solidários e compartilharam alguns conselhos realmente úteis. Realmente fez uma grande diferença saber que eu não estava louco por pensar que a exigência deles era descabida. Só saber que outras pessoas viram a situação com clareza me ajudou a me sentir mais confiante no que eu tinha que fazer. Muitos de vocês fizeram perguntas semelhantes, então eu queria esclarecer algumas coisas. Algumas pessoas perguntaram se havia alguma letra miúda no testamento da vovó, como uma cláusula dando à mamãe ou a Addison residência vitalícia. Mandei meu advogado verificar isso com muito cuidado. O testamento é simples. A casa foi deixada para meu neto e minha neta em partes iguais, como coproprietários. É isso. Nenhuma menção de alguém ter direitos especiais de morar lá para sempre. Mencionei isso brevemente, mas para ser mais específico, meu advogado obteve algumas estimativas informais de corretores de imóveis locais. Eles acham que a casa da vovó, uma casa geminada de 3 quartos em um subúrbio decente, mas não chique, provavelmente seria vendida por algo entre $350 mil e $400 mil no mercado atual, antes de quaisquer custos de venda ou impostos. Alguns perguntaram se eu já havia contribuído para grandes reparos ou impostos na casa da vovó ao longo dos 7 anos. Provavelmente contribuí com alguns milhares de dólares aqui e ali para emergências que eles alegavam não poder cobrir, como um novo aquecedor de água em um inverno e parte de uma conta de imposto predial quando minha mãe disse que estava sem dinheiro. Nunca pedi de volta. Eu era coproprietário, então achei que alguma contribuição era justa, mesmo que eles morassem lá de graça, mas nunca paguei contas regulares ou hipoteca, pois não havia hipoteca. O namorado de Addison, uau, ainda a mesma situação, até onde eu sei. Ele está por perto, mas sem sinais de um emprego estável. Ele definitivamente fez parte do coro da reunião de família me dizendo que eu era egoísta. Ele também se beneficia da moradia gratuita. Quaisquer outras tentativas de comunicação da minha parte? Não. Depois daquela mensagem que enviei logo após o incidente do bolo, não tentei falar com eles. Meu advogado me disse que era melhor se todos os assuntos oficiais sobre a casa passassem por ele e honestamente, depois da maneira como se comportaram, eu não queria falar com eles de qualquer maneira. Ler todos os comentários aqui e ter alguns meses para a poeira baixar um pouco, embora ainda fosse uma tempestade de areia de drama familiar, realmente consolidou minha decisão. A principal coisa a que eu sempre voltava, e o que tantos de vocês apontaram, foi a total falta de respeito. Não era apenas sobre eles quererem meu apartamento, era sobre como eles pediram, como reagiram quando eu disse não e como eles genuinamente acreditavam que tinham direito a algo pelo qual eu havia trabalhado tanto. Isso me mostrou que eles não me veem como uma pessoa independente com minha própria vida. Eles me veem como alguém que existe para prover para eles. A ideia de eles simplesmente continuarem morando na casa da vovó de graça enquanto me difamavam para quem quisesse ouvir e sentindo que eu era quem os havia prejudicado, tornou-se simplesmente impossível para mim aceitar. Vender a casa nunca foi minha primeira escolha, mas percebi que era a única maneira de fazer um rompimento limpo. Era a única maneira de impedi-los de ter esse controle financeiro e emocional sobre mim. Qualquer ação menor, como apenas pedir aluguel, eu sentia que eles lutariam, ignorariam ou usariam como outra forma de dificultar minha vida. Isso tinha que ser um corte final. Então, eu segui em frente. Eis o que aconteceu com o advogado e a casa, encontrando o advogado certo. Passei um tempo pesquisando advogados. Eu não queria qualquer um. Encontrei alguém que tinha muita experiência com disputas de propriedade entre familiares. Nossa primeira reunião durou cerca de 1h30. Contei a ele toda a história, do testamento da vovó ao bolo. Ele foi muito calmo e apenas ouviu, fez algumas perguntas. Ele explicou o processo de venda por partilha de forma muito clara. Carta formal enviada. O primeiro passo oficial que meu advogado deu foi redigir uma carta muito formal. Foi enviada por carta registrada para minha irmã Addison, porque ela é a coproprietária. Ele também enviou uma cópia para minha mãe, apenas para que ela fosse oficialmente informada como residente. A carta era educada, mas firme. Declarava minha intenção de vender minha cota de 50% da propriedade. Incluía a faixa de avaliação de mercado independente, $350 mil a $400 mil. Em seguida, oferecia formalmente a Addison a primeira opção de comprar minha parte da casa pelo valor justo de mercado. Demos a ela 30 dias para responder se estivesse interessada em me comprar. A falta de resposta. Realmente não esperávamos que a Addison pudesse me comprar, e ela não o fez. Não recebemos nenhuma resposta formal de Addison ou de qualquer advogado em nome dela dentro daquele prazo de 30 dias. O que meu advogado recebeu, cerca de 2 semanas depois que nossa carta foi enviada, foi uma carta manuscrita da minha mãe e não era educada. Tinha várias páginas, cheias de acusações raivosas. Ela me acusou de ser ganancioso, de tentar deixar minha própria irmã e seu bebê desabrigados, de trair a memória da vovó. Ela exigiu que eu parasse com essa bobagem legal imediatamente, ajuizando a ação no tribunal. Assim que os 30 dias se passaram e Addison não fez uma oferta para comprar minha parte, meu advogado prosseguiu e ajuizou a ação de partilha no tribunal local. Esta é uma ação legal formal. Basicamente, pede a um juiz para ordenar a venda da casa porque os coproprietários não conseguem chegar a um acordo. Addison foi então formalmente citada com os documentos do tribunal. Isso significa que um oficial de justiça entregou pessoalmente os papéis legais a ela na casa da vovó. Todo esse processo, desde a decisão definitiva após meu post original até a contratação do advogado, o envio da carta por ele, a espera por uma resposta em seguida, o ajuizamento da ação judicial, levou cerca de 6 semanas. Pareceram 6 longas semanas. Bem,
A reação foi praticamente o que eu esperava, só que mais barulhenta. Quando Addison realmente recebeu os documentos judiciais oficiais da ação, foi aí que o circo pegou fogo. Agora era real, não apenas uma carta de um advogado, mas um processo judicial. Minha mãe aparentemente ligou para o escritório do meu advogado repetidamente. Ela gritou com a assistente jurídica dele, exigindo falar com ele, acusando de me ajudar a destruir sua família. A assistente jurídica foi muito profissional, aparentemente, e apenas disse a ela que sua filha Addison precisaria de seu próprio advogado. Addison conseguiu um advogado através da assistência judiciária. O advogado dela apresentou uma resposta à minha ação judicial. Pelo que meu advogado me disse, o primeiro movimento deles foi tentar atrasar tudo. Eles também argumentaram que Addison deveria ter permissão para continuar morando na casa porque estava grávida e tinha baixa renda. Eles sugeriram que talvez eu devesse ser forçado a vender minha parte para ela por um preço muito baixo ou deixá-la me pagar ao longo de muitos anos. Meu advogado disse que esses argumentos tinham pouquíssima chance de sucesso no tribunal. A maior coisa que surgiu disso imediatamente é que eles finalmente sabem que não vou recuar. Isso não é uma ameaça, está acontecendo. As engrenagens legais estão girando. Minha mãe, Addison e Wall estão aparentemente extremamente estressados. Addison está no terceiro trimestre agora, então o momento não é ótimo para ela, mas essa situação foi criada por suas próprias exigências e ações. Para mim, embora este seja um processo realmente desagradável, dar esses passos de fato aliviou um peso enorme. Não sou mais apenas eu contra a pressão emocional deles, é uma questão legal sendo tratada por profissionais. Mantive minha mãe e irmã bloqueadas no meu telefone e nas redes sociais. Toda a comunicação necessária agora vai do meu advogado para o advogado de Addison. É um tipo estranho de alívio. É difícil, mas é um caminho para realmente resolver isso de uma vez por todas. Não há como eu parar isso agora. Atualização 2. Já se passaram 10 meses desde que escrevi aquele primeiro post perguntando se eu estava errado. Fazendo cerca de 8 meses desde minha primeira atualização, quando o processo legal estava apenas começando. Parece uma vida inteira atrás, de certa forma. A parte legal da venda da casa demorou muito mais do que eu pensava, mas finalmente acabou. Durante esses últimos 10 meses, a vida, de resto, tem sido trabalho, tentando focar no meu emprego, mantendo a cabeça baixa. Consegui uma pequena promoção no trabalho, o que foi uma boa notícia no meio de todo esse estresse. O tribunal acabou ordenando a venda por partilha da casa da vovó. Não foi um processo rápido. O advogado da assistência judiciária de Addison tentou de tudo para atrasá-lo. Eles entraram com petições, pediram prorrogações, argumentaram que Addison deveria ter permissão para ficar na casa porque era uma mãe recente, ela teve o bebê durante esse período, e tinha renda limitada. Eles me pintaram como irmão rico e sem coração tentando despejar uma irmã em dificuldades e seu recém-nascido. Meu advogado teve que responder a tudo isso, explicando que eu estava simplesmente exercendo meu direito legal como coproprietário e que a situação foi precipitada por suas exigências iniciais e racionais. Houve algumas audiências curtas no tribunal às quais meu advogado compareceu em meu nome. Eu não precisei ir, pelo que fiquei grato. O juiz finalmente concordou que a lei era clara, a propriedade tinha que ser vendida e os lucros divididos, já que não conseguíamos chegar a um acordo. O tribunal então nomeou um corretor de imóveis neutro para lidar com a venda. Isso foi para garantir que tudo fosse feito de forma justa e imparcial. Colocar a casa efetivamente no mercado levou mais alguns meses. Minha mãe e irmã, previsivelmente, não foram muito cooperativas com o corretor. O corretor disse ao meu advogado que elas dificultaram o agendamento de visitas, às vezes não atendiam a porta, ou a casa estava uma bagunça quando potenciais compradores vinham. Meu advogado teve que enviar outra carta formal ao advogado de Addison, alertando-os de que se continuassem obstruindo a venda, pediríamos ao tribunal para intervir ainda mais e elas poderiam ser responsabilizadas por quaisquer custos ou atrasos extras. Isso pareceu funcionar um pouco já que elas se tornaram mais cooperantes, mas tenho certeza de que não ficaram felizes. A casa ficou oficialmente no mercado por cerca de 3 meses. Recebeu um interesse decente. Finalmente foi vendida por $380 mil. Este foi um bom preço, bem no meio da faixa que esperávamos. Depois que todos os custos foram pagos, comissão do corretor de imóveis, honorários advocatícios pela venda em si e alguns outros custos de fechamento padrão, o valor total restante a ser dividido entre mim e Addison foi de cerca de $345 mil. Então, minha cota de 50% chegou a $172.500. Addison recebeu exatamente a mesma quantia. O dinheiro foi transferido para minha conta bancária na semana passada. Ver aquela transferência entrar foi uma sensação estranha, e alívio, principalmente. Minha mãe, Addison, Wall e o bebê, é um menino. Descobri indiretamente, tiveram que sair da casa antes do fechamento da venda. A corretora de imóveis fez uma vistoria final. Ela disse que eles a deixaram razoavelmente limpa, sem grandes danos, o que era uma das minhas preocupações. Aparentemente, estava muito bagunçada e eles levaram até o último dia possível para tirar todas as suas coisas. Só posso imaginar o quão estressante isso deve ter sido para eles, mas eles tiveram meses de aviso de que isso estava chegando. Minha vida agora, ainda estou no meu apartamento, claro. Parece ainda mais meu santuário agora. Aqueles $172.500 da venda estão em uma conta poupança
de alta rentabilidade enquanto decido o que fazer com eles. Talvez investi-los ou usá-los como entrada para um pequeno imóvel de aluguel no futuro. Por enquanto, só saber que está lá e que o vínculo financeiro com minha família está completamente cortado é um alívio enorme. Durmo melhor, estou menos estressado no trabalho. A situação da minha mãe. Não tenho contato direto com ninguém, mas ouvi fragmentos de informação por meio de terceiros, principalmente uma prima distante que é mais neutra e ocasionalmente posta coisas vagas nas redes sociais que parecem aludir à situação. Parece que minha mãe se mudou para a casa de uma de suas irmãs, minha tia Carol. Pelo que entendi, é algo muito temporário e a casa da tia Carol é pequena, então já está causando algum atrito lá. Mamãe está, segundo informações, muito amargurada. Ela está dizendo a todos que quiserem ouvir que sou um monstro que deixou minha própria família desabrigada por dinheiro. A situação de Addison e Wall. Com os $172.500 dela, Addison e Wall aparentemente alugaram um pequeno apartamento. Fica em uma cidade a cerca de 1 hora de carro da cidade, onde os aluguéis são mais baratos. Não sei detalhes específicos além disso. Esse dinheiro é muito para eles. Se forem espertos, pode ser uma entrada para uma casa pequena própria ou pelo menos, dar a eles uma boa reserva. Mas conhecendo o histórico de Wall com trabalho e seus pedidos anteriores de dinheiro para mim, tenho minhas dúvidas sobre quanto tempo isso vai durar para eles. Addison tem seu bebê agora. Não tenho ideia se Wall conseguiu aquele emprego estável que ele supostamente estava procurando. Sou tio, mas nunca vi meu sobrinho. É um pensamento estranho. Família extensa. A maioria dos parentes que me ligaram para me dizer o quão egoísta eu era ficou completamente em silêncio. Sem desculpas, nada. Alguns dos meus primos mais novos, com quem eu era mais próximo quando éramos crianças, entraram em contato comigo individualmente alguns meses atrás. Eles disseram que ouviram mais detalhes. Acho que um deles pode ter visto meu post anônimo original ou alguém o compartilhou. Eles foram muito mais compreensivos, até um pouco solidários. Fui educado, mas mantive as conversas breves e não incentivei mais contato. A confiança se foi. Contato zero mantido. Não tive nenhum contato direto com minha mãe ou irmã desde antes do início real do processo judicial. Elas não tentaram me ligar ou enviar mensagens há meses. Acho que finalmente entenderam que era inútil, ou seus advogados disseram para pararem. É apenas silêncio e honestamente, o silêncio é pacífico. A venda da casa da vovó é definitivamente o fim de toda essa história feia. Foi um processo difícil, desgastante e muito triste do começo ao fim. Isso me fez ver minha família, especialmente minha mãe e irmã, sob uma luz completamente diferente, e não boa. Finalizou o fato de que não temos mais realmente um relacionamento.